Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar aqui de uma notícia muito interessante. Engenheiro Afonso, eu vi o seu e-mail, já vou falar sobre isso um bocadinho. Muito agradecido pelas suas amáveis e honrosas palavras. Se tem sido a minha vida, o que viram na live, tem sido a minha vida, o que viram na live no sábado, tem sido a minha vida toda, mas ao que parece, há quem discorde, sim senhor. Mas tenho aqui uma notícia. Vou fazer o apanhado da live e vou falar do que o engenheiro Afonso me disse. Tem a ver com a live e tem a ver também com a natureza humana nos dias de hoje. Bem, a natureza humana sempre foi a mesma, mas falamos muito do Iagra, da Paideia e do senhor conselheiro do Tribunal Constitucional, Gonçalo Almeida Ribeiro, um dos pares que foi um espelho estruturante, como dizia o Piaget. Os amigos intelectuais, principalmente, são espelhos estruturantes, quer dizer, porque é que eu gosto tanto do Gonçalo, do Paulo Renato e do Júlio? Eram meus pais, eram da minha idade, o Gonçalo um bocadinho mais novo, aliás, o Júlio mais velho, o Paulo Renato também, mas o Gonçalo um bocadinho mais novo. Bem, era mais novo porque eu já estava no terceiro doutoramento, né? Quer dizer, mas sempre tive pares intelectuais a puxarem por mim. Se tenho algum nos dias de hoje? Não tenho. É vida, é vida. Mas toda a vida tive professores e pares a puxarem por mim. O diálogo do mestre e do discípulo, com o Jorge Steiner, que o professor Manuel Dias gostava tanto e conheciam-se pessoalmente, estava sempre a falar. E é isso que eu noto que sou também nas redes sociais, uma espécie de, como dizia o Fausto Goethe, mestre e doutor, leve discípulos em meu talento, não é? Sim, o doutor David Rito, o próprio amigo Zé Luís e outros afins, até os engenheiros que são mais velhos do que eu noto que há ali há um certo registro tutorial da minha parte, como o engenheiro Afonso também assumiu, o próprio Alexandre, o Bernardo também me diz em confidência, não sei se posso dizer isto, Bernardo, não me leva mal, também esteve na live, que o ajudei muito do ponto de vista da sua vida, e fiquei todo contente com o Dr. David me ter dito que dobrou o ordenado e começou a fazer Karatê, para desenvolver a Arete, a excelência que a Paideia defende desde o início. Porquê é que eu defendo isto nas redes sociais? Porque sou maluco. Não é, engenheiro Afonso? Pois isto, as redes sociais é psiquiatria criminal, é o meu passivo, como você diz. Não era um mundo que eu não conhecia, nem na Cova da Moura, nem da Quinta de Laje, se alguma vez viu pessoas destas. Não conhecia. Mas enfim, é a diferença entre a Paideia e os outros, não é? Vamos ver onde é que o mundo vai chegar com os outros. Já falo disso quando ler o seu e-mail. Vou primeiro aqui à notícia. Fiquei muito lisonjeado e de certa forma honrado com esta notícia, que é a diferença entre pessoas como eu e os outros, não é? Os outros, não é? Os outros. Quem serão esses outros, maravilha, não é? Não é quem serão, é quem não serão. É o Oikoumenen da Paideia. Sempre existiram pessoas, contra tudo e todos, sempre existiram pessoas doentes do ponto de vista filosófico e do ponto de vista psiquiátrico. Sempre houveram pessoas que foram as piores pessoas da humanidade, é verdade, não é? O Sr. Adolfo é um bom exemplo. O próprio Hindenburg chamava-lhe o cabo austríaco. O Sr. Adolfo nunca foi ninguém na vida. E só foi alguém na vida a fazer mal aos outros. É um bom exemplo das redes sociais. Mas enfim. 10 cursos da Universidade Nova de Lisboa lideram a nível nacional com as notas mais elevadas. A Universidade Nova de Lisboa é, em 2025, líder nacional em 10 cursos no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. É essa a diferença entre os outros, não é? Engenheiro Afonso e as Paideias desta vida. Posicionando-se como uma das instituições mais atrativas e competitivas do país. Todos estes cursos registraram mais alta nota de último colocado, contingente geral, a nível nacional, reforçando a qualidade e a procura da formação ministrada das várias escolas da Nova. Os cursos em que a Nova assume a liderança são Biologia Celular e Molecular, Conservação e Restauro, Matemática, Ciência Política e Relações Internacionais, Filosofia, como é que esta besta, este bruto,
este Vigo está no curso de Filosofia, que é tão prestigiado na Universidade Nova. Opa, doutorei-me em Filosofia na Universidade Nova e pensava que aquilo era um pardieiro, tal como a Universidade de Londres. Afinal não é. História, Ciências da Nutrição, Direito, como é que esta besta e o André Aventura e o Gonçalo Almeida Ribeiro foram estudar para esta universidade tão má, um pardieiro, tal como a Universidade de Londres, e ao que parece agora é a melhor do país. Eu, André Aventura e Gonçalo Almeida Ribeiro, até afinal estudámos Direito numa universidade boa. Pronto. Economia e no novo curso de Estudos do Mar. Economia, seu engenheiro? No total, estes cursos representam 23% da oferta de nova no concurso nacional de acesso. E depois, tem aqui as notas. Eu por acaso terei uma foto que eu, sabem como é que sou, eu gosto destas coisas das notas. É o passivo, né, Engenheiro Afonso? 17.8, interessante. O Direito, na nova, o último colocado, 17.8. Interessante, é? Porque já está quase a nível da Medicina ao Direito na nova em termos de notas de admissão. Eu tive média 18, como sabem, no ensino secundário, e depois as específicas tive uma 18 e a 19, podia ter ido para a Medicina se quisesse, mas as notas para Direito não eram, eu não fui para Direito, como sabem, fui para Psicologia, mas que também era uma nota muito alta na altura, 17 e qualquer coisa, mas as áreas clínicas, como a Psicologia e como a Medicina, mais a Medicina, claro, e a Arquitetura e as Engenharias, sempre tiveram notas muito altas de acesso. O Direito era um pouquinho mais baixo, agora o Direito já está no 17.8, espetacular, hein? Ou seja, na nova, e a Filosofia também, estão a ver, cada vez mais estas áreas requerem alunos melhores, porque realmente é para a ideia, percebem? É nós percebermos que estamos numa luta civilizacional, não com o Islão, não com o comunismo, mas com psiquiatria criminal. É daí que vem a raiva, seja. Estamos numa luta civilizacional. Cada vez mais, e foi esse talvez o meu choque maior. E foi isso que eu tentei explicar ao engenheiro Avelino na live, e ao engenheiro Zé Luís, e ao Dr. David, e ao amigo Zé Luís, e ao amigo Alexandre, e por aí diante. A democracia e o Estado de Direito não são, obviamente, irmãos gêmeos, como o Dom Gonçalo Almeida Ribeiro tão bem explicou. É que eu sou um legalista, eu sou o homem do Estado de Direito. Eu fiquei estupefacto, e é daí que vem a raiva, seu engenheiro Afonso. Fiquei estupefacto que em democracias plenas, enfim, absolutamente extraordinárias, o Estado de Direito não seja respeitado. Aconteceu mesmo com o Peterson, devia ter o olho aberto, mas enfim, nunca esperei que enfim, que o eterno retorno se repetisse, não é? Em que os que dedicam a sua vida ao bem da sociedade, o Estado de Direito seja usado contra eles, não a favor deles. Essa fiquei surpreendido. Ou seja, as democracias liberais, as progressistas nos dias de hoje, são muito pouco legalistas. Tem a ditadura das minorias, tem a ditadura do proletariado que o Marx e o Engels falavam no Manifesto do Partido Comunista. Os filhos bastardos do comunismo estão a implementar a ditadura do proletariado. São filhos bastardos do comunismo, mas não deixam de ser proletários, porque não chegam a lado nenhum na vida e nunca chegarão. Por isso é que odeiam os craques. E os craques existem desde Homero. A paideia que nós explicamos na live, em articulação por completo com o pensamento do Gonçalo Almeida Ribeiro, o meu confrade, defende os valores civilizacionais mais desenvolvidos que alguma vez existiram à face da Terra. E o Pop Yaga fala dos outros como povos primitivos. E homem do século XX, como é evidente. Não é? Ou seja, dir-me, mas está assim malzinho. Não estou a dizer, só estou a citar o autor. No momento que os povos primitivos, com as suas ditaduras de proletariado, filhos bastardos do comunismo, mas também filhos bastardos da extrema-direita, não é? Essa gente toda junta, não é... Eu vou agora para o e-mail do Sr. Engenheiro Afonso. Não vou ler as partes privadas, Sr. Engenheiro, como deve calcular, não é? Porque, enfim, não quero expô-lo. Isso é que é uma pessoa privada, por isso, menos ainda. Mas eu reconheço que
E vou ler o que me disse, mais ou menos filtrado, não é? Para não, pronto, não expor nada, mas eu reconheço que realmente eu pensava que tinha aqui colocado uma coisa, mas não coloquei. Enfim, vou ler o seu e-mail um bocadinho. Cá ver onde é que isto está. Mas isto aqui é só links, é só isto, é só aquilo, é só aquilo, pois não é nada disto. Pois aqui o meu amigo Engenheiro Afonso diz com muita razão o seguinte: atenção, e-mail longo. Não diga a primeira parte, porque é por sua vida pessoal. Queria comunicar, boa tarde, Sr. Professor, e depois diz aquilo e outro. Queria comunicar-lhe, número 1, não tenho pena nenhuma de não ter entrado na live de sábado, preferi ouvir. 2, nunca ouvi, tirando os meus confrados como professor, diz alguém falar em Solon, isto não foi na live mas nos seus vídeos. 3, não encontro no panorama nacional nenhum fórum online que se pareça minimamente com o seu, muito obrigado, caro amigo. 4, isto desagua no corolário principal, o professor tem um conhecimento e uma cultura excepcionais e extraordinários, mas não percebe nada de gestão, não percebe, por acaso não percebe, nem quer perceber. Como diz muita graça o engenheiro Avelino, cheio de razão, e penso que seria importante, eu que percebo um bocadinho de gestão de património, dar-lhe um parecer que talvez lhe possa valer alguma coisa. Na análise de uma atividade económica, seja ela de um canal de YouTube ou de uma exploração de abelhas, há uma forma muito simples de analisar o valor daquilo que se tem, um balanço. O balanço mostra o ativo, o passivo e o capital próprio. No seu caso, o professor tem vários ativos, que são a sua erudição, o seu conhecimento, a sua cultura, a sua formação e as tertúlias que não existem online, em mais lado nenhum no panorama português. O seu passivo, sabe que os passivos ao engenheiro Avelino, ao engenheiro Afonso, pois, não é por acaso que não sou bom nesse campo. É uma repetição constante dos mesmos temas, a sua raiva com que lhe fez mal, compreensível, tal como um empresário vítima de fogo posto na sua fábrica. O capital próprio ativo menos o passivo, e é o que verdadeiramente interessa. O que quer dizer com isto, professor? Por favor, preserve o seu ativo, que é único, e tente limitar o seu passivo na medida do possível, se quiser, claro. Sobre Solon, etc., terei outra nota no outro dia para não prolongar muito o e-mail. Um abraço, é o engenheiro Afonso. Em relação ao passivo, a raiva com que lhe fez mal, compreensível, tal como um empresário vítima de fogo posto na sua fábrica. Não, que estamos de acordo. Vítima de fogo posto na sua fábrica, o empresário fica um bocado enraivecido. O problema é quando o fogo posto é feito todos os dias durante anos a fio e as fábricas são ardidas. O homem tem uma fábrica, arde um dia. Tem outra fábrica, arde outro dia. Tem outra fábrica, arde outro dia. Quando são, ao final de quase 3 anos, mais de 1000 incêndios. Mais de 1000 incêndios. É que o empresário que tem um incendiário ali atrás, um incêndio, fica sem a fábrica. O problema é quando são mais de 1000 incêndios. Não é? E quando isso não chega, o incêndio é feito na sua casa de família, já não na sua fábrica, já incendiaram a fábrica. Sim. Mas depois, como isso não chega, já incendiaram o seu ganha-pão. Mas quando isso não chega, vão incendiar a casa de família no meio do deserto. O senhor vive no meio do deserto, não é na floresta, mas no meio do deserto. E quando está lá a sua Maria e a sua mãe, também incendiam a casa de família. É essa a diferença com o exemplo que deu. Está a ver, Sr. Engenheiro? Por isso, o meu pai, por muito menos, lá com a naifa, lhe garanto, enfim, que o desastre seria outro. Eu sou filho de peixe, sabe nadar. Por isso, vamos para a live, mas muito agradecido pelas suas amáveis palavras, e cá estamos de acordo.
A live foi mais de 5 horas. O pessoal tem uma paciência de santo. É isto que é a civilização. É as pessoas de bem a produzirem o bem. Tem as coisas de idiosincrasias, como é evidente. E as pessoas de bem sempre combateram o mal. O bem ganhou sempre ao mal. O Sr. Adolfo, o Sr. Stalin, o Sr. Mao Tse-tung, o Sr. Fidel Castro, foi tudo ao ar. É uma questão de tempo até o Nicolás Maduro e Kim Jong-un já ter vida também ir ao ar e companhia limitada. Por isso a engenharia fosse, não se preocupe. Cá estamos. O bem sempre ganhou ao mal. Agora, é evidente que vivemos num mundo perigoso. Eu fui engenho. Nunca pensei que democracias plenas com Estados de Direitos consolidados se comportassem como polícias políticas. Não, deixassem as polícias políticas e as inquisições terem margem. Isso não estava à espera. Mas enfim, o Código de Processo Penal, como eu e Gonçalo Almeida Ribeiro sabemos muito bem, o Código de Processo Penal europeu é muito diferente do anglo-americano. Por isso é que o processo penal anglo-americano pede tantas batatinhas a nós, não é? Não sei eu o que é isso. Não sei eu o que é isso. Enfim. Agora, vamos para a paideia, mais uma vez. Eu já estou a ler a paideia no corpo do texto. Vamos continuar a ler na próxima live. Eu aqui vou-vos ler a paideia é a formação do homem grego e que são os valores civilizacionais que nós temos desde a antiguidade clássica até hoje. Quem é de direita tem os valores da paideia. Seja a extrema-direita, seja a direita conservadora, seja a direita moderada. A extrema-direita estica a corda até mais não, como é evidente, nos valores da paideia, mas os valores de direita, que existem desde o início da humanidade, desde Homero, do ponto de vista civilizacional, estão aqui todos plasmados pelo Yaga. E este autor foi o único que fez isto, mais ninguém fez isto, porque é o trabalho mais completo, é a Bíblia dos valores civilizacionais ocidentais. É o que nos fez os povos mais evoluídos do mundo. Foi o que fez de nós os colonizadores. Foi o que fez de nós os homens da Igreja Católica, da cristandade em geral, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos fundamentais, da inclusão de minorias, como registro LGBT, como feminismo e outras coisas afins. Fomos nós, a partir dos valores da paideia, nomeadamente a ARET, a excelência, que a excelência no físico, a excelência no pensamento, a excelência no espírito, a excelência na estética, está cá tudo. O outro lado da equação é a psiquiatria criminal. E é isso que temos agora, uma guerra civilizacional. Não é os chineses, nem os árabes, nem os muçulmanos, nem os comunas. Não. Esses estão a fazer a vida deles. O inimigo do Ocidente é a psiquiatria criminal de pessoas que, como sabem, fazem parte da ditadura do proletariado, filhos bastardos do comunismo, mas também filhos bastardos da extrema-direita, que são completamente disfuncionais, tanto do ponto de vista psiquiátrico como do ponto de vista criminal. Boa sorte. Estamos cá para isso. Vamos para a paideia. Tínhamos ficado no pensamento filosófico e a descoberta do cosmos. Olha, vou falar do Solon. Já não me lembro onde é que tínhamos ficado. Já não me lembro. Capaz de ter sido. Eu lembro de falar dos camponeses, isso lembro. Lembro de falar dos camponeses. Lembro de. Já não me lembro. Enfim, posso repetir um bocadinho. Educação estatal de Esparta, a polis como forma de cultura e seus tipos, a polis e o humano, o ideal espartano do século IV e a tradição, fontes para conhecer Esparta, organização de Esparta, evolução de Esparta de Tirateu. Os modernos soldados não seriam, as tropas especiais de hoje não existiriam se não fosse Esparta, por exemplo. Apelo de Tirateu à ARET, muito importante a ARET, é a tal excelência, como já vos disse, que é o valor fundamental dos gregos, a excelência. Excelência em tudo, do ponto de como se viu na introdução que o Geravelino e o Dr. David também leram. Os gregos queriam excelência do ponto físico, intelectual, estético, espiritual, artístico e por aí adiante. Os gregos foram o que mais se aproximou do super-homem do Nietzsche, por isso é que o Nietzsche gostava tanto dos valores apolíneos, como é evidente.
Os romanos eram mais os valores dionisíacos, do vinho, os copos e as gajas, não é? Eu não sou grego porque sou um bocado afoito com o feminino. Eu até acho que sou, porque o próprio Aristóteles disse, aos 40 anos, é tempo de arranjar mulher, e foi na altura justamente aos 40 anos que eu arranjei mulher, seguindo as pisadas do Aristóteles. Eu sigo os gregos à risca, tal como todos os meus mestres seguiram os outros à risca. O Sr. Conselheiro Sousa Brito, o professor Peluso, o professor Naldiz, o professor Gossin, o professor, o próprio Heidegger, que era pré-socrático às carradas, e o Gadamer, e por aí adiante, e o Bion e Melanie Klein. O Bion, por exemplo, é Platão e Kant a 100%. O tio Freud, Nossa Senhora de Fátima, e assim, então descreveu o diário dele em grego. Nós ali arranhámos a traduzir as palavras em grego, e eu com muita dificuldade, só fiz 2 anos de grego antigo, com o professor Custódio Magueiros. O Freud escreveu o diário dele, pessoal, em grego antigo. Somos todos helénicos. Há o outro lado, que é a psiquiatria criminal, um misto de extrema esquerda e extrema direita, que não fazem um incêndiozinho, Sr. Engenheiro. Não. Estamos a falar de assassinos, de caráter, e que violam as vidas das pessoas para assassiná-los a 100%. É um incêndio com a família lá dentro de casa da família. Não é a fábrica só, é a casa da família. Com a família lá dentro. Bem, se os senhores acham que isto é uma alternativa para a ideia, foi por isso que o direito penal foi criado. Estas pessoas. E foi por isso que a pena de morte foi criada, aliás. Infelizmente, por mais que me custe dizer, estas pessoas são perigosíssimas quando saem da cadeia, não é? Os psicopatas são uns anjinhos completamente com esta gente, não é? Mas enfim, porque o psicopata, bem, não vou continuar com a conversa, já perceberam o que é que eu quero dizer com isto há muito tempo, não sei, para chover no molhado não vale a pena, não é? Por isso, vamos para o ativo. Eu não sou nada passivo, Sr. Engenheiro, concordo consigo. Os meus passivos só deve ser mesmo o que o Sr. Engenheiro apontou. Um grande abraço para si, Engenheiro Afonso. Depois temos apelo de Tirteu à Arete, o ethos pedagógico de Tirteu, elegias de Tirteu, forma a Arete espartana, eunomia, poema, arte e música, o Estado jurídico e o seu ideal de cidadão. Os gregos estavam sempre nisto, a justiça, a excelência, a honra, estavam sempre nisso, sempre nos valores que a direita tem definido ao longo de, estamos no século XXI, a direita começou 10 séculos antes de Cristo com Homero, como eu já vos disse tantas vezes, 3.000 anos, grosso modo. Nós chegámos ainda ao final do século XXI, 3.000 anos, grosso modo. A esquerda tem 200 anos, desde a Revolução Francesa. A esquerda jacobina, fundamentalmente. A esquerda gerundina não era a esquerda, era a direita. A Revolução Francesa na Comuna de Paris, aliás, a Revolução Francesa nem tinha bem esta designação. Foi depois a própria Comuna, a Revolução Francesa em si, e a própria Comuna, não a Comuna de Paris em tempos de Assembleia, mas o movimento que foi posterior, já no século XIX, não no século XVIII, porque a Revolução Francesa foi no século XVIII, 1789, como sabem, e a Comuna de Paris foi no século XIX. E foi um morticínio, durou 2 meses, mas foi um morticínio de todo tamanho, atenção, a Comuna de Paris. E foi a partir da Comuna de Paris que se fundou a Associação Internacional de Trabalhadores, que foi o embrião do Partido Comunista. O Marx e o Engels basearam-se na Comuna de Paris. Atenção, que só durou 2 mesinhos. Os franceses foram os pais do comunismo, não, só foram os avós. O Rousseau foi, e o Voltaire foram, especialmente o Rousseau, foi o avô do comunismo, foi. Mas o Rousseau tinha, efetivamente, boas intenções ao explicar a natureza humana como, da forma que explicou, não é? O ser humano nasce livre, a sociedade é que o acorrenta. O Rousseau, brilhantíssimo. A coisa em que não foi com o Karl Marx, que também estava a fazer o seu papel, mas o pai do comunismo, como é evidente, é o Karl Marx. Que eu acho que ficaria horrorizado se visse o que o Lenin fez e todos os outros comunistas a posteriori, porque o Lenin é que é o filho pródigo do comunismo, não é? Foi o que o implementou na União Soviética em 1917. Ou seja, foi 17, 18, 19, 20, peço desculpa, século 18, 19, 20, que a esquerda se criou.
XVIII, Revolução Francesa com o seu embrião, girondinos e jacobinos era a verdadeira esquerda, era o povo pobrezinho, os girondinos que se sentaram à direita na Assembleia de Paris, na Comuna de Paris, eram os ricos, era a alta burguesia, os jacobinos eram os pobrezinhos, esse é que era uma verdadeira esquerda, foi nos jacobinos que os comunistas se basearam, na esquerda da Revolução Francesa, não à direita da Revolução Francesa, os girondinos, e depois a Comuna de Paris, já no século XIX, é a mesma coisa, mas foi muito curta, foi só 2 meses, e depois no século XX, do século XIX para o século XX, porque o Karl Marx e o Engels foram contemporâneos da Comuna de Paris, mas não da Revolução Francesa. Estão a ver? Por isso é que a Comuna de Paris foi tão importante para o Karl Marx e para o Engels, que foram eles os fundadores do comunismo do ponto de vista filosófico. Dir-me-ão, estava na hora dos impérios cair. Quer dizer, a Comuna de Paris foi em 1871, ok? Praticamente 100 anos depois da Revolução Francesa. E a Revolução Bolchevique foi em 1917, ou seja, estamos a falar de períodos históricos muito próximos. Os impérios tinham que ir, pois provavelmente tinham. A ideia é um escrito civilizacional, mas infelizmente havia muitas bestas quadradas nas monarquias absolutas e por aí adiante, como é evidente. Agora a alternativa seria a psiquiatria criminal, bem, até o Sr. Adolfo tinha mais juízo. O Sr. Adolfo, nas facas longas, matou 100, em 33, matou 100 pessoas do seu próprio séquito, especialmente as SA, inclusive o Sr. Ernest Röhm, que era o comandante. E mandou prender o vice-chanceler dele, que lhe deu o poder, tentou convencer o Hindenburgo, que era o presidente do Reich. O Reich não era o Sr. Adolfo, mas era o presidente do Hindenburgo, que chamava o Sr. Adolfo Cabo austríaco, que ele era marechal e aristocrata. Foi o indígena que convenceu o Hindenburgo a dar poder ao Hitler, que primeiramente seria vice-chanceler, mas ele não aceitou e foi para chanceler, e o outro para vice-chanceler. O vice-chanceler foi preso. Vocês estão a ver, não é? Ou seja, isto é a história, não é? Mas enfim, se nunca mais saio daqui, começo com estas coisas todas. Vamos para a tese um bocadinho e depois para o Código Penal um bocadinho só. Mas enfim, o vice-chanceler que pensava que ia ser chanceler, mas depois o Sr. Adolfo é que foi chanceler, e ele foi preso depois pelo Sr. Adolfo e depois foi julgado em Nuremberg, era o von Papen. Foi este que deu o poder ao Sr. Adolfo, porque o Sr. Adolfo tinha força no Parlamento, mas não tinha força suficiente para ser nomeado chanceler, porque o presidente do Reich, o Hindenburgo, não lhe ia dar poder. E foi este Otto von Papen que queria chegar ao poder e fez uma ligação com ele, a pensar que o ia dominar, a dizer ao outro, não, está controlado. Não só o Sr. Adolfo é que se tornou chanceler e ele tornou-se vice-chanceler ao contrário do que ele queria. O von Papen era mesmo parvo, era Papen-Papo. E como até depois foi preso na noite das facas longas, em 33. Quer dizer, e ele era vice-chanceler entre 32 e 33. Mas enfim. Deixem a psiquiatria criminal galgar terreno. Vamos ter os Srs. Adolfos com uma pinta, estou a dizer direto, com uma pinta, nem quero imaginar. Depois, rapidamente para a tese, tínhamos ficado, porque é o primeiro vídeo, tenho bateria, mas ainda estou a aquecer os motores. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos no primeiro, mas enfim, sempre quero ver se a bateria se aguenta. Mas engenheiro Afonso, fico logo meio atravessado cada vez que falo do assunto, como sabe. Tínhamos falado eu de passivo não tenho nada, tenho toda a razão. Por isso, tínhamos ficado na confissão do professor Figueiredo Dias da influência da existência alemã, como diz o professor Figueiredo Dias. Isto é a minha tese, doutoramento em direito penal, como sabem, a versão em português.
Assume então como ponto de partida de toda a sua construção do conceito de culpa geral a ideia de culpa não existir enquanto culpa no... Onde é que isto está? Acho que já disse isto, espera aí. Eu acho que já vos citei aqui esta coisa. Já vos citei. A ideia de culpa não existir enquanto culpa do homem na decisão ou na afirmação da sua própria essência, afirmando-se então como culpa existencial, essencial ou ética e obtida a determinação do que seja moral, materialmente, em que se abre um leque, uma plurisignificatividade correspondente aos diferentes níveis em que o homem é chamado a responder. Figueiredo Dias, Liberdade de Culpa e Direito Penal, primeira edição, 1976, página 183, 184. Se o professor Figueiredo Dias pertencia lá ao grupo do Conselho Sousa Brito? Não, porque ele é de Coimbra. Quem vinha de Coimbra, especialmente, ao que parece, era o professor Paulo Mota Pinto, que tinha acabado de sair de juízo do Conselheiro do Tribunal Constitucional. Estavam lá muitos juízes conselheiros, inclusive alguns do Supremo, que não vou aqui referir. Um desses significativos relevantes de uma ideia de culpa existencial e como sua pura de recorrência será a própria culpa jurídica ou jurídico-penal, enquanto modalidade de culpa existencial não deverá radicar com a chamada culpa ontológica, o ser fundamental e fundante, a ideia do Jager. Não há alternativa aos valores civilizacionais europeus. Como os senhores têm visto, o que é que foi criado em alternativa a isso? O comunismo, o terrorismo e por aí adiante. O psiquiatrismo criminal e por aí adiante. Os únicos valores civilizacionais que nós temos são os da paideia. Foram os que deram a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos a toda a gente. A Bíblia já não é um registro axiológico e jurídico-penal, ou axiológico e jurídico, se quiserem. É teológico. A Bíblia não é um manual de ética, nem de lei. A paideia é um manual de ética e de lei. Tem lá tudo que foi feito desde os gregos até hoje. Obviamente, como dizia o Schelling, a perfeição do ponto de vista civilizacional foi a Grécia Antiga, é verdade. O Aristóteles era mais civilizado do que eu, não tenho dúvidas nenhumas do que isso, do que digo. O Aristóteles era mais civilizado que o Sr. Conselheiro Sousa Brito, era. O Aristóteles era mais civilizado que o Sr. Pedro Luzes, era. Para concluir, enquanto modalidade de culpa existencial não deverá radicar como chamada culpa ontológica, o ser fundamental e fundante, mas antes no fato de existir do homem e, portanto, também no seu comportamento. Dir-me-ão, vou um bocadinho para o Código Penal, mas já está a pescar, já estou tramado, quando começa a pescar, afinal. Dir-me-ão, só o Código Penal, depois, se me apetecer, falo do Código de Processo Penal, mas só o Código Penal, vamos para a introdução, que temos lido pouco de introdução, como sabem. Há tanta coisa para ler, não é? Tanta coisa para aprender. Eu agora as minhas lives, os meus vídeos vão ser muito mais pedagógicos. Engenheiro Afonso, estamos de acordo. O Vandão lá no Bloodsport, quando fez a asneira de começar a combater usando a técnica do kickboxing e do Muay Thai, com os braços para cima e não a técnica do Karate, que é um em baixo e outro em cima, um Jodan, e ele pôs os punhos como se fosse um lutador de Muay Thai, levou logo um pontapé nas costelas que ia partindo das costelas. Não, o problema é que eu, como sou lutador e infelizmente também, o problema é quando as pessoas querem lutar com alguém que sem usar as vossas armas. A minha arma sempre foi o intelecto e a competência física do ponto de vista das artes marciais. A psiquiatria criminal, a arma é incendiar casas de família com senhores de idade e raparigas inocentes lá dentro. É essa a diferença. Caso faz, caso paga, não é? Com tal medida que pode ser... isto já li. Creio eu. Com tal medida que pode ser normalmente decretada logo cumprida metade da pena, artigo 61, número 1. Exatamente, tínhamos ficado aqui na liberdade condicional. Para concluir, espera o Código fortalecer as esperanças de uma adequada reintegração social do internado, sobretudo aquele que sofreu um afastamento para mais prolongado da coletividade. O Código de Processo Penal está correto? Está. O Código Penal está correto com esta questão da liberdade condicional que os senhores tanta vez ficam irritados.
Tá, porque é isso que nos ensinou a ideia, estão a ver? Nós temos que ser tolerantes com os intolerantes. Temos. Diz-me, mas está a ser contrafáctil, a tal antinomia que tanto irritou em eu fiz na live. Sim, se nós não somos tolerantes com os intolerantes, a psiquiatria criminal é toda executada. E eu sou contra a pena de morte, como sabe, e o Estado de Direito não se pode comportar assim. As pessoas individualmente comportam-se assim, infelizmente sim. Mas a vida pessoal de cada um não é o Estado de Direito, nem a civilização. Graças a Deus, por isso é que o Estado existe. Um abraço, muito obrigado.